Olá, seja bem-vindo ao canal Algebrista. Meu nome é Antônio Lacerda e neste vídeo eu apresento a aula 9 do curso de Matemática para Informática. O assunto da aula são os múltiplos e divisores. Continuamos com o nosso conjunto universo definido como sendo dos inteiros não negativos. Dados dois números inteiros, n e m, nós conseguimos encontrar um outro inteiro k, tal que k vezes n é igual a m, nós temos três formas de falar isso na língua portuguesa. Podemos dizer que m é um múltiplo de n, m é divisível por n, ou que n é um divisor de m. As três frases anteriores, que eu falei em língua portuguesa, podem ser escritas em linguagem matemática de forma muito simples, simplesmente três caracteres. N, essa barra e o m. Então, essa barra quer dizer divisão. Então, n divide m. A negação é escrita da seguinte forma: n não divide m. E é apresentado por essa barra cortada. Exemplo. Vamos supor que nós recebemos dois números, o 5 e o 30. E aí vem a pergunta: existe algum inteiro k tal que k vezes 5 é igual a 30? A resposta bem simples. Sim, existe. E é o 6, k é igual a 6. Portanto, as afirmações abaixo são equivalentes. 30 é um múltiplo de 5, ou 30 é divisível por 5, ou então que 5 é um divisor de 30. E na última linha nós podemos ver em linguagem matemática. Vamos ver sobre os múltiplos. O conjunto dos múltiplos de um inteiro qualquer n é representado por o seguinte símbolo: m, abre parênteses e põe um n entre os parênteses. Exemplos. Os múltiplos de 0 só pode ser o 0. Agora, os múltiplos de 1 têm infinitos. É o 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, todo número é múltiplo de 1. Os múltiplos de 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, ou seja, os números pares. Os múltiplos de 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15. Então é possível perceber aqui que o 0 ele é múltiplo de todos os números. E que o conjunto dos múltiplos de 0 é o único que não é infinito. Então, vamos lá, observações, vamos escrever isso. O 0 é múltiplo de todos os inteiros, ok? Isso é um fato. Segundo, o conjunto m de n é infinito quando n é diferente de 0. Ou seja, somente quando n é igual a 0 é que ele é finito. E só pode ser o 0, só pode conter um elemento, que é o 0. Pronto, é bem simples. Vamos ver agora os divisores. O conjunto dos divisores de um inteiro qualquer n é representado pelo seguinte símbolo: um D maiúsculo, abre parêntese, e aí põe um n e fecha parêntese. Exemplos. Os divisores de 0 são todos os inteiros positivos. Porque eu posso dividir 0 por 1 e vai dar 0, 0 por 2 vai dar 0, 0 por 3 vai dar 0. Eu não posso dividir 0 por 0, porque o 0 nunca pode ser o divisor. Mas aí, os divisores de 1 só pode ser o 1. Divisor de 2 só pode ser o 1 e o 2. Divisor de 3, 1 e 3. Divisor de 4, 1, 2 e 4. Vamos escrever esses fatos que nós observamos. O 1 é divisor de todos os inteiros. Lembra que lá no conjunto dos múltiplos, o 0 é que era múltiplo de todos os inteiros. Aqui, o 1 é divisor de todos os inteiros. E vimos que lá no conjunto dos múltiplos, todos eles são infinitos, menos para o n igual a 0. Aqui é o contrário. Então, todos eles são finitos, mas para n igual a 0, ele é infinito. Posso representar esses fatos em linguagem matemática da seguinte forma. Aqui nós temos essas barras aqui representam a cardinalidade, ou seja, a quantidade de elementos. Então, a quantidade de elementos, os múltiplos de 0 é igual a 1. A quantidade de elementos, ou seja, a cardinalidade do conjunto dos divisores de 0 é igual a infinito. E a cardinalidade do conjunto dos divisores de 1 é igual a 1. E a cardinalidade do conjunto dos múltiplos
quando n é diferente de zero, é igual a infinito. Eu repito aqui, o símbolo, essas barras ao redor da letra que representa o conjunto, significa a cardinalidade do conjunto S, ou seja, a quantidade de elementos do conjunto. Um inteiro n é chamado de primo, ou seja, aqui nós estamos vendo aqui a definição de número primo. Quando o conjunto dos divisores de n só possui 2 divisores, né? Como está escrito aqui, a cardinalidade desse conjunto é 2. Então, vamos ver aqui os primeiros números primos. O 2, porque o conjunto divisor de 2 é 1 e 2. O 3, porque só tem 2 divisores, 1 e 3. O 5 só tem o 1 e o 5. O 7 tem 1 e 7. O 11 tem 1 e 11. O 13 tem 1 e 13. O 17 tem 1 e 17. E o 19 tem 1 e 19. Todos somente com 2 divisores. O inteiro composto é aquele que pode ser o produto de 2 ou mais primos. Ok? Portanto, pelas definições que nós demos, os números inteiros 0 e 1, eles não são nem primos nem compostos. E agora eu faço aqui 4 perguntas importantes para fortalecer aqui o entendimento. Quantos divisores tem o número 1? Você lembra? Só tem 1. Quantos divisores tem o número 0? Lembra? São infinitos. Pergunta 3. Quantos divisores um número inteiro deve ter para ser um primo? Fácil. 2. E quarta pergunta. Qual é o menor inteiro primo? É o número 2. E por que eu fiz essas 4 perguntas? Para deixar claro ao aluno que essas perguntas são importantes. Eu encontro muita gente, pessoas com mestrado, com doutorado, que não conseguem responder essas perguntas corretamente. Então, por favor, memorize essas perguntas, entendam elas e respondam corretamente. Agora vamos ver os múltiplos em comum. Vejamos o seguinte conjunto, os múltiplos de 6. Lá você vai encontrar o 0, o 6, o 12, o 18, o 24, o 30, o 36, 42, 48, 54, 60, infinitos outros números. Se você pegar os múltiplos de 15, vai ter o 0, 15, 30, 45, 60, 75, muitos outros. Agora, quais são os múltiplos em comum entre o 6 e o 15? Uma rápida olhada aqui, você vai encontrar esses que estão em vermelho. O 0, o 30 e o 60. Então, a interseção entre os dois conjuntos é dada por 0, 30, 60, 90, 120, 150. Ok? Em outras palavras, são todos os múltiplos de 30. Está aqui destacado em vermelho. Portanto, eu posso estabelecer que a interseção entre os múltiplos de 6 e os múltiplos de 15 é igual aos múltiplos de 30. No conjunto dos múltiplos em comum, só nos interessa o de menor valor não nulo, porque nós já sabemos que o 0 vai fazer parte de todos os múltiplos. Então, qual é o menor valor não nulo? Esse inteiro será chamado de mínimo múltiplo comum. Será representado como MMC de A e B ou, com letras maiúsculas, MMC de A e B. Minúsculas ou maiúsculas. Fica a seu critério. Portanto, são equivalentes. O MMC de A e B é igual a M. É a mesma coisa também que eu colocar a interseção dos conjuntos de múltiplos de A e de múltiplos de B, vai dar o conjunto dos múltiplos de M. Vamos ver agora os divisores em comum. Vejamos os seguintes conjuntos. O conjunto dos divisores de 28 tem os seguintes elementos: 1, 2, 4, 7, 14 e 28. Enquanto o conjunto dos divisores de 30 tem os seguintes elementos: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Quais são os divisores em comum? Uma rápida olhada você consegue ver esses que estão aqui em vermelho. Só tem o 1 e o 2. A interseção entre os dois conjuntos é um conjunto formado por 2 elementos, 1 e 2. Em outras palavras,
ou então com outros símbolos matemáticos, a interseção dos divisores de 28 com o divisor de 30 é igual ao conjunto dos divisores de 2. Do conjunto dos divisores em comum, só nos interessa o de maior valor. Esse inteiro será chamado de máximo divisor comum e será representado como MDC de A e B com letras minúsculas ou MDC de A e B com letras maiúsculas. Fica a seu critério. Portanto, são equivalentes as duas afirmações. O MDC de A e B é igual a D, ou a interseção dos divisores de A com os divisores de B é igual aos divisores de D. Vejamos agora algo muito importante para a nossa disciplina e para a próxima do semestre que vem: algoritmo de Euclides. O que é um algoritmo? Como sei que tem muita gente aí que veio do ensino médio e ainda não chegou até a faculdade, então ainda não sabe. Ou seja, ainda não sabe o que é um algoritmo. Vou explicar. Algoritmo é uma sequência de ações para resolver um problema. E um algoritmo ele tem entradas e saídas. Um exemplo é o algoritmo para encontrar o MMC. Vejamos agora como se faz isso. Vamos aprender o algoritmo através de um exemplo. Vamos encontrar o MMC de 48 e 56. Isso já é visto lá na escola, então vai ser bem rápido que eu vou passar, porque ele não é muito importante. Mas importante é o algoritmo de Euclides. Mas vamos lá. Você põe os dois números, 48 e 56, e percebe que eles são pares, então eu posso dividir por 2. Nessa coluna aqui, ao lado do segmento de reta, eu vou colocar apenas números primos. Tá? Aqui nessa posição, apenas números primos. Então, como eles são pares, eu vou dividir por 2. 48 dividido por 2 é 24. E 56 dividido por 2 é 28. Então, vou escrever. Bom, agora temos esses dois números e eles continuam pares. Eu vou dividir de novo por 2. Aqui, lembre, só posso colocar desse lado somente números primos. Eu vou dividir por 2. Então, 24 dividido por 2 é igual a 12. E 28 dividido por 2 é igual a 14. Então, os números continuam pares. Eu vou dividir de novo por 2. E aí, 12 dividido por 2 é igual a 6. E 14 dividido por 2 é igual a 7. Bom, um deles ainda é par, que é o 6. Então, posso continuar dividindo por 2. Vou dividir por 2 e vai dar 3. Então, ponho 3 e repito 7. Agora, 3 e 7. Nenhum deles é mais par. Então, acabou. Vou para o próximo número primo, que é o 3. Algum deles é divisível por 3? Sim, o próprio 3 ali. Então, vou colocar aqui 3. Aí, vou dividir. Só vai dividir o 3. O 7 repete. Nenhum dos números que sobraram é múltiplo de 3. Vou para o próximo número primo, que é o 5. Algum deles é múltiplo de 5? 1 não é, 7 não é. Então, esquece o 5, vamos para o próximo número primo, que é o 7. E aí, 7 é dividido por 7? Sim. E aí, chegamos ao final. 1, 1. Não há mais o que fazer. Acabamos aqui esse passo. E agora, o que eu faço? Faço um segmento de reta ali e multiplico todos esses fatores aqui que nós encontramos. Fatores primos. Aqui nessa coluna. Pega tudo e vamos encontrar 336. Portanto, o MMC de 48 e 56 é 336. Agora vamos aprender o algoritmo para encontrar o MDC. E, da mesma forma, eu vou ensinar através de um exemplo. Vou calcular o MDC de 91 e 56. Como se faz isso? Através de várias divisões. Você vai dividir o maior número pelo menor. 91 é o maior, 56 é o menor. Então, eu divido 91 por 56, vou encontrar quociente 1, resto 35. Agora, o que eu faço? Eu tenho que esquecer o maior número. Esquece o maior número, ele vai cair fora. No caso aqui é o 91. Então, cai fora. E agora eu faço a divisão de 56 pelo resto que eu encontrei, que é 35. E encontrei de novo quociente 1 e resto 21. Da mesma forma, próxima divisão, eu vou ter que
cortar fora o maior número, que agora ficou 56. Então, se está fora, vai ficar o 35 como o maior número e vou dividir pelo resto que eu encontrei. Então, 35 dividido por 21 dá de novo quociente 1 e resto 14. Terminou a divisão, vamos para a próxima. E aí cai fora o maior número, que agora só pode ser o 35. Então, eu vou dividir 21 por 14, e aí vai dar resto 7. Agora, eu vou continuar a divisão e vou tirar fora o 21, vai ficar só o 14 e o 7. Quando divido 14 por 7, eu encontro um resto 0. Esse é o critério de parada, quando eu encontro o resto 0. Encontrei resto 0, acabou, e o divisor dessa divisão passa a ser o MDC, que no caso aqui é o 7. Portanto, o MDC de 91 e 56 é igual a 7. Okay? Vou dar um outro exemplo. Encontrar o MDC de 53 e 37. Vou começar fazendo a divisão. Aí, encontrei resto 16. Então, vou fazer a segunda divisão. Vai cair fora o 53. E aí, o 37 passa a ser o mau número. Então, eu divido 37 pelo resto que eu encontrei, que é 16. E vou encontrar quociente 2 e resto 5. Continua a divisão. E aí cai fora o 37, fica só o 16 e o 5. E aí eu divido e vou encontrar quociente 3 e resto 1. E aí agora eu divido o 5 por 1, cai fora o 16. E aí encontrei o resto 0. Eu fiz esse exemplo aqui para mostrar que é possível você dividir por 1. Então, eu percebi na prática que muitos alunos acabam ficando confusos, pegam ao resto 1 e não sabem mais o que fazer. Simples, continua a divisão. Vamos dividir 5 por 1, vai dar resto 0. Então, resto 0, acabou, não temos o que fazer. Portanto, o MDC de 53 e 37 é 1, que é o divisor ali da divisão que dá resto 0. O algoritmo para encontrar o MMC não tem nome. Até hoje eu não vi nenhum nome para esse algoritmo, mas o algoritmo para encontrar o MDC, ele tem um nome, é o algoritmo de Euclides. Por quê? Porque ele está descrito lá no livro de Euclides, ele é conhecido dos gregos e é um dos algoritmos mais antigos conhecidos pelo homem. Os dois algoritmos podem aceitar mais de 2 entradas. Você pode fazer MMC e MDC de vários números, A, B, C, D, sei lá quantos números você quiser. Então, como é que se calcula? Você vai calcular o MDC de A, B e C, você vai calcular MDC de A e B primeiro, vai encontrar um valor que é ou que seja D, e depois você vai fazer MDC de D e C. Okay? Então você vai fazer sempre de 2 em 2 e pegando todos os números que forem dados como entrada. Quando o MDC entre dois inteiros é igual a 1, como aquele que nós vimos, dizemos que os inteiros são primos entre si, ou coprimos. Na escola, eu sei que no ensino primário, ensino fundamental, usa-se muito a expressão primos entre si, mas em níveis superiores é mais comum usar a palavra coprimos. Aqui é um bom exemplo para entender o conceito de números coprimos. O 4 ele não é primo, 9 não é primo, mas 4 e 9 são coprimos, ou primos entre si. Okay? Então, muita atenção em relação a isso. Quando eu falo que os números são primos entre si, não necessariamente eles são primos, eles podem ser ou não ser. O importante é que essa relação entre os dois, eles têm que tem que resultar no MDC igual a 1. Chegamos ao fim. Espero que tenham gostado da aula. Força e honra. E até a próxima aula. Tchau.